Bom sábado para você. Antes do tema, só um recado. Eu estaria pronto para entregar para vocês hoje o núcleo da nossa comunidade. Mas falta uma pessoa com quem eu vou falar essa semana, que é peça-chave para esse negócio. Então, no sábado que vem, eu já vou apresentar para vocês o núcleo, que vai começar os trabalhos e desenhar o plano de ação para a igreja, tá bom? Sábado que vem, dia 17, né? 17. A gente já vai se reunir durante essa semana que vem, já vai sentar e já vai trazendo para vocês os desdobramentos dessa ação. Muito obrigado. Por hoje, eu queria discutir não é bem a palavra, mas apresentar para você o sermão de hoje começando com uma pergunta. E você pode até responder, não é pergunta retórica não. Pergunta retórica é aquela que a gente faz só para o cara pensar, né? Essa não é não. Se você quiser arriscar, pode dizer. Por que Jesus morreu? Por que será? Quem foi o responsável pela morte de Jesus? Se você quiser só pensar, está tudo bem também. Às vezes você pode ficar com ressentimento, ou com receio de que você fale e depois eu te contradiga no sermão, eu entendo, é complicado. Mas essa pergunta sempre me incomodou. Afinal de contas, por que ele morreu? Você sabe que quando a gente conversa com crentes das mais variadas denominações cristãs, e a gente pergunta assim, faça o teste, a gente pergunta, quem é Jesus para você? E o cidadão diz, ele é meu Salvador. E ele diz, salva do quê? Aí a pessoa trava. E talvez entre nós aqui haja quem não tenha resposta para essa pergunta. Afinal, Jesus morreu por quê? Quem foi o responsável? Qual o objetivo? Qual a finalidade? Ele salva do quê? Ele me salva da pobreza, ele me salva do divórcio, ele me salva das frustrações desse mundo, ele me salva da doença. O que Jesus estava pensando quando nasceu para morrer? E afinal de contas, se a gente pensar no fato de que, de repente, eu não sei direito para que ele, não sei exatamente do que ele me salva, então não sei também por que ele morreu, quem foi responsável, enfim. Uma coisa está ligada com a outra. Você sabe que as pessoas dizem, em geral, por aí, no ambiente acadêmico principalmente, eles não creem no Jesus histórico, né? Ou melhor, não creem que a Bíblia retrate o Jesus histórico. Eles creem que aquilo foi uma invenção dos discípulos. Até gente religiosa. Os adventistas do sétimo dia estão entre poucos que creem na literalidade da Bíblia. A gente até é chamado de fundamentalista por causa disso. Tem muita gente que olha para o Evangelho e entende assim, não, isso aqui não foi o que Jesus fez e disse. Foi o jeito que João entendeu o que Jesus fez e disse. É por aí. Então, tem muito crente por aí, e não crente também, dizendo, Jesus morreu porque ele falava demais. Ele não tinha medida. Ele era atrevido. Ele nasceu, começou a falar coisas que perturbaram o governo romano, que perturbaram os judeus, o status quo, né? Jesus começou a dizer e fazer coisas que abalavam as estruturas. O que é engraçado é que na ciência, isso é normal. Todo mundo entende que a ciência tem que progredir, não é? E para progredir, ela tem que romper com o que está acontecendo agora. Ela faz uma nova descoberta, questiona o que está acontecendo agora e assim a ciência progride, não tem outro jeito. Se eu concordar com tudo que está acontecendo agora, eu não invento nada. Agora, quando Jesus entra na jogada, então ele é um cara complicado, porque ele não podia romper com as coisas, ou pelo menos ele tinha que ficar dentro daquele esquema, dentro da caixinha. Então Jesus morreu, dizem alguns, porque ele foi muito atrevido, falou demais, incomodou judeus e romanos. Outros chegam a dizer que Jesus morreu porque Judas é que entregou ele, e a profecia dizia que Judas ia fazê-lo. Então Deus é que é o responsável. Deus deu corda no bonequinho Judas e largou ele na terra para ele trair Jesus. Não é nada disso. A profecia só antecipa um acontecimento que Deus já sabe. Não significa que ele é que cause. Você sabe, por exemplo, se eu deixar esse copo aqui em cima no cantinho, você sabe, esse negócio vai cair. Mas não é você que causa a queda do copo. Dá para entender? Mas tudo isso vira no liquidificador, vira uma Babilônia tão grande que eu tomei uma decisão. Vou repartir com você hoje alguns textos que denunciam as pessoas
responsáveis pela morte de Jesus. Seres humanos pecadores. E o mais triste é que eu descobri que eu tenho parte nisso. Se está transmitindo, apaga. Mas é duro quando você descobre que os pecados que levaram Jesus à cruz são os que você às vezes pratica hoje. E que às vezes você até potencializa. Enfim, vamos ver o primeiro texto. João, capítulo 12, os versos de 1 a 6. João 12, de 1 a 6. A gente vai começar discutindo Judas e os seus simpatizantes, né? Veja só esse relato que interessante. 6 dias antes da Páscoa, ou seja, Jesus morreu numa Páscoa, tá? Até daí é que surgiu a Páscoa cristã. Então, 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi ao povoado de Betânia, onde morava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado. Prepararam ali um jantar para Jesus. Marta ajudava a servir e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco cheio de um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela derramou o perfume nos pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E toda a casa ficou perfumada. Mas Judas Iscariotes, o discípulo que ia trair Jesus, disse: este perfume vale mais de 300 moedas de prata. Por que não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Você sabe que sempre tem um encrenqueiro, pecador, escondendo um pecado, que está disposto a denunciar alguma coisa que está sendo feita ou que está sendo... não é? Judas era esse tipo de gente. Aliás, se você encontrar gente que fala mal de tudo e de todos, que nada está bom para essa pessoa, espera que alguma hora o pecado desse camarada vai aparecer. É impressionante, isso é uma lei quase matemática. Não serve nada, nada serve o cara. Ele tem alguma coisa para dizer a respeito de absolutamente tudo. Eu não estou dizendo que você tem que ser vaquinha de presépio. Eu estou dizendo que a gente tem que prestar atenção se nada está bom para a gente. Então tem alguma coisa errada. Judas era esse tipo de gente. E é interessante que João, o evangelista, na sua onisciência, o Espírito deu, claro, neste momento, essa onisciência para João, para saber o que estava acontecendo. E ele também viu o desenrolar dos acontecimentos e depois registrou no seu livro. Olha o que João diz a respeito dessa fala de Judas, ainda no verso 6. Judas disse isso não porque tivesse pena dos pobres, mas alguns ali até pensaram que ele tinha pena dos pobres, ou não? Alguns ali até acharam, coitadinho de Judas, está sendo injustiçado, né? Agora, ele não fez isso porque ele tinha pena dos pobres, mas porque ele era ladrão. E tomava conta da bolsa de dinheiro e tirava o que punham nela. Agora você pode responder, se anime. Quem foi o primeiro responsável pela morte de Jesus? Hã? E qual o pecado dele? Presta atenção. Judas saiu deste evento magoado. Porque Jesus, no verso seguinte, ele diz: deixe Maria em paz. Agora se coloca no lugar de Judas. Você é ladrão, quer meter a mão no dinheiro da bolsa da igreja. E Jesus se levanta, olha bem para os seus olhos e diz: deixa Maria em paz. Ela vai guardar isso para o dia do meu sepultamento. Os pobres sempre estarão com vocês, mas neste momento ela está preparando o meu funeral. Eu não vou estar com vocês para sempre. Se você fosse Judas, sairia dessa reunião chateado com Jesus? Talvez sim, talvez não. Mas Judas saiu. Judas não conseguia aceitar o fato de ser repreendido. E embora Jesus tenha sido educado, eu não consigo, por exemplo, ver Jesus falando isso de uma maneira rude. Mas eu vejo Jesus falando com o interesse daquela pessoa refletir. Só que não adiantou, né? Deixa Maria em paz. Judas saiu dali, diz um livro chamado O Desejado de Todas as Nações.
excelente biografia da vida de Jesus, já falei dele aqui. E a autora desse livro diz assim: Judas saiu dali magoado, ofendido e disposto a trair a Jesus por 10% do valor daquele perfume. E por quanto ele vendeu Jesus? 30 moedas. A sua ganância, diz o livro O Desejado, o dominou. A sua ganância. Ganância é pecado porque ela extrapola os limites da normalidade. Gente, eu gostaria de ter um carro melhor, eu gostaria de ter roupas melhores, eu gostaria de viajar um pouco. Gostaria. Eu, por enquanto, só tive algumas dessas oportunidades quando alguém me patrocinou, a igreja, ou amigos, enfim. Eu tenho vontade de ter mais, dar mais para os meus filhos. Não pense que não. Claro que eu tenho. Eu gostaria. Isso é normal na minha maneira de ver. Você querer progredir, querer ver o resultado do seu trabalho. Isso é normal. A ganância extrapola, contudo, os limites da normalidade. A pessoa nunca estará contente com o que tem, por mais que tenha. Agora me fala, qual é o nome da força que leva um sujeito a ter milhões já, mas fazer um trambique para ter mais milhões e colocar numa conta na Suíça que ele não vai dar nem tempo dele usar, está velho já. O que faz um sujeito fazer um negócio desse? Ganância. Não é normal, é doença. Não é doença não, é desvio de caráter. Mas Judas era assim. E a ganância, diz o livro O Desejado de Todas as Nações, com a qual tanto Judas conviveu e acariciou, ele nunca venceu esse pecado. Olha, quando o moço aqui... Cadê o moço? Esqueci seu nome, rapaz. O Pedro falou aqui do Sansão. Falei, Senhor, eu estava pedindo para Deus me confirmar esse sermão. E aí o Pedro falou, cara, você não pode ser Sansão. Você não pode deixar os pecados que estão aí dentro desfazer o que Deus sonhou para você. E Judas foi um caso desses. Judas entrou para ser discípulo altamente conceituado. Imagina, um cara aparece e os caras dão a tesouraria da igreja na mão dele, é porque acreditavam nele. Ele tinha muitos dons. É verdade que esse é tema de outro sermão, então vou segurar um pouquinho. Mas Judas tinha muitos dons. Judas era um sujeito bom na palavra, sabia se relacionar, sabia ganhar a simpatia das pessoas. Era o bambambam da comunicação. Essa escritora do livro Desejado de Todas as Nações escreveu também Atos dos Apóstolos. E ela compara Judas com Paulo. E esses dois, diz ela, estavam habilitados para fazer quase qualquer obra. Imagina, se alguém olhasse para você e dissesse, olha, o Pedro, a Maria, o João, o Ernesto, essa gente pode fazer quase qualquer coisa na igreja que dá certo. Tem dom para tudo. Judas e Paulo eram assim. Portanto, quando Judas chegou e colocaram ele ali, em confiança nessa função, só não sabiam que ele acariciava, como o Sansão, o pecado. É que o pecado de Sansão era aberto. E o de Judas era aqui. A cobiça, a ganância, estavam aqui. Só apareceram na história, no relato bíblico nesse instante. E ela diz que como Judas acariciou o pecado e nunca deixou dele, finalmente, o pecado que ele tanto acariciou, o dominou e o venceu. Foi aqui. Eu me lembro da história de uma senhora na América do Norte que ela queria muito ir a um safari na África. É aquela história, né? Eu estou com vontade de ir à África outra vez. Eu nunca fui, mas já tive vontade. E a mulher queria muito ver os animais e coisa e tal. E foi, tinha dinheiro, foi. Programou e foi. Chegando lá, diz o relato que os jipes, né? Eles eram protegidos com grades nos vidros, aquela coisa toda. Mas ela, como tinha muito recurso, ela podia escolher. E disse para o cidadão lá, disse para o guia que ela queria ir sozinha no jipe. Não queria com mais turistas. Não, tudo bem, tem um preço, eu pago. E tem outra, eu quero dirigir o jipe. Eu não quero ninguém dirigindo para mim, eu quero curtir essa natureza sozinha aqui, eu e tal. Como é que é o termo que você usou, Ani? Não, está noutra vibe. Até agora não entendi o que é isso, é uma outra dimensão, mas deve ser alguma coisa assim. E a mulher queria estar na outra vibe e pegou o jipe sozinha, só que o guia disse assim para ela, é o seguinte, a senhora não pode, em
hipótese alguma, abrir essa janela. Se o ar-condicionado parar de funcionar, se a senhora morrer sufocada, não importa. Se o carro quebrar, aqui está o rádio. Chamou, nós vamos vir para te socorrer. Da onde estivermos. Nós vamos estar com os outros turistas ao longo do parque aí. A senhora não saia do carro. Se perder, se o carro quebrar, qualquer eventualidade, chama pelo rádio. Tá bom. Mas você sabe que tem gente que é campeã em combinar a coisa com você e fazer diferente, né? Dizem que só as crianças fazem isso, é mentira. Aliás, a criança combina e faz o que ela prometeu, né? Beleza. A mulher saiu feliz e contente. A girafa, e o orangotango, e o hipopótamo, sei lá. Mas o sonho dela, adivinhem, era ver o quê? Ah, claro. Eu não sei que graça eles veem nesse bicho, só porque o rei da selva é bonito, é grande, é peludo. Maravilhoso aquele animal. E aí ela parou em frente aos leões. Eles estavam preguiçosos, como todo bom leão macho. As fêmeas trabalhando e eles descansando enquanto elas caçavam. E eles estavam ali. Ela se aproximou com o jipe. E tinha um que estava deitadinho assim, com a cara caída, um bebê leão. Coisa mais fofa, ela disse. Parecia um gato, inofensivo. De fato, ela abriu um pouquinho. E o bicho enfiou o focinho, fez assim, que nem gato mesmo, sabe? Se esfregou. E ela pôs a mão. Quando era menino, a gente cantava na escolinha sabatina, que a gente queria ir para o céu, para pôr a mão no leão, no urso. E ela acariciou. E ele só faltou miar. Eu acho que ele sabia que se ele miasse, ele ia se assustar, né? Aí ela abriu mais um pouquinho. E abriu mais um pouquinho, até que o animal se colocou na janela dela e ela abraçou e ele mordeu o rosto dela e a desfigurou completamente. Isso aconteceu com Judas e acontece com a gente no século XXI, quando a gente abre a janela da alma para o pecado e convive com ele, achando que ele é inofensivo. Mais cedo ou mais tarde, este pecado que nós acariciamos, cuidamos, esse pecado vai nos destruir. E Judas, naquele instante, o gatilho foi Jesus repreendê-lo e ele saiu dali disposto a alimentar sua ganância e trair Jesus por 30 moedas de prata. Mas Judas não fez isso sozinho, ele foi aos sacerdotes entregar Jesus, e os sacerdotes eram um tipo de gente assim complicada. Eles não gostavam, o relacionamento deles com Jesus não era legal, porque Jesus fazia coisas e dizia coisas que incomodavam eles, não é? Uma das coisas mais assim de destaque que a gente vê na Bíblia era a incomodação que a autoridade de Jesus exercia sobre eles. Aquela gente estava acostumada com os rituais, com as coisas quadradinhas, e eles esqueceram o espírito da lei, o que está por trás da lei, por que a gente tem que fazer ou deixar de fazer certas coisas. Eles estavam mais no ritual, no matar o cordeiro, no lavar as mãos, do que no porquê eu não devo fazer isto ou aquilo. Por quê? Jesus tentou corrigir isso em Mateus 5, quando ele disse que ouvistes os antigos falar, não adulterarás, mas eu vos digo que se alguém olhar para uma mulher com intenção impura, já pecou. Ficou mais fácil ou mais difícil cumprir a lei com Jesus? Mais difícil. Agora está no campo interior. Antes era só no exterior. O sujeito alimentava o que ele quisesse na mente, mas enquanto ele não tivesse feito, ele estava em paz com Deus. Aí Jesus aparece e fala um negócio desse. Ah, meu pai, agora eu sou pecador? Que história é essa? Ouviste falar dos antigos, não matarás, mas eu digo que se você odiar o seu irmão, você já matou. Ficou mais difícil. Infelizmente, aqueles sacerdotes, quando falavam sobre a fé, não tinham autoridade. Eles tinham a posição, o brilho das roupas, os holofotes, mas eles não tinham a palavra de Deus, simples como ela é e viva. Eles tinham as suas tradições, sua maneira de pensar. E acho que hoje uma das piores coisas para a igreja é a teologia do achismo. Eu acho. É assim que funciona, mas eu acho que... Eu não acho nada, gente. Se eu tenho elementos bíblicos e
da nossa igreja que dizem alguma coisa, tudo bem. Se não, eu posso até achar, mas isso você não é obrigado a aceitar. E os sacerdotes ficavam mordidos com Jesus, porque ele falava com autoridade. E eles começaram a ficar no canto escuro da sala. Isso incomodou muito. Aliás, uma ocasião em que Jesus, assim, até eu ri quando li esse texto. Eu estava lendo a Bíblia faz muitos anos, quando eu preparei esse tema. Já é bem antigo. E eu, quando estava lendo a Bíblia, achei esse texto, até dei risada, como Jesus colocou aquela gente numa situação constrangedora. E veja comigo, Mateus 11, 27 a 33. Aliás, é por isso que eles não gostavam dele, porque ele dizia a coisa de um jeito simples, mas aquilo desestabilizava a liderança, os sacerdotes. Marcos 11, Marcos 11, de 27 a 33. 27 a 23, você tem que ler para cima, né? Não dá. Marcos 11, 27 a 33. Olha só que situação, e era esse tipo de situação que incomodava os sacerdotes. A autoridade que Jesus tinha. Vamos lá. Marcos 11, 27 a 33. Depois voltaram para Jerusalém. Quando Jesus estava andando pelo pátio do templo, chegaram perto dele os sacerdotes, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes dos judeus que estavam ali, e perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu autoridade para fazer isso? E Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me derem a resposta certa, eu direi com que autoridade faço essas coisas. Responderam. Ou melhor, respondam. Quem deu autoridade a João para batizar? Foi Deus ou foram as pessoas? Aí eles começaram a dizer uns aos outros: se dissermos que foi Deus, ele vai perguntar: então por que vocês não creram em João? Mas se dissermos que foram as pessoas, aí de nós. Eles estavam com medo do povo, pois todos achavam que de fato João era profeta. Então eles responderam: não sabemos. Então eu também não digo com que autoridade faço essas coisas. Só faltou mostrar a língua, né? Você entende? Quer dizer, isso incomodava profundamente os judeus. Eles não conseguiam pegar Jesus na curva, como se diz. E ele falava na sua simplicidade, de sandália, de roupa comum. A palavra dele atraía a mente das pessoas. Não era unânime, porque nunca ninguém será. Não tinha unanimidade. Muitos o odiaram, muitos o amaram. Outros foram indiferentes. Mas incomodava os judeus. E os sacerdotes chegaram em um ponto em que eles não conseguiam mais lidar com isso. E finalmente eles arquitetaram um plano para que Jesus fosse eliminado. E quando eles entregaram Jesus a Pilatos, porque o judeu ele tinha um colegiado chamado Sinédrio, 71 pessoas, eu preciso conferir isso aí, era o Sinédrio. Essa gente era capaz de julgar as causas das leis de Israel, mas não causas que exigissem pena de morte. Isso era só os romanos quem dominavam o país. Então, quando eles levaram Jesus a Pilatos, o que eles fizeram? Olha, a gente não pode julgar a causa de morte, mas a gente quer matar esse cara. Então vamos ver o que Pilatos fala. A gente vai inventar uma história aqui, vamos ver como Pilatos reage. Mas o problema deles ficou evidente até para Pilatos. Olha só, Marcos 15, vai um pouquinho para frente aí. Marcos capítulo 15. Os versos 9 e 10. Vocês me perdoem que eu já estou, depois dos 45, estou tentando achar a letrinha aqui. Marcos 15, os versos 9 e 10. Achei. Então ele perguntou: vocês querem que eu solte para vocês o rei dos judeus? Era aquela ocasião em que na Páscoa ele podia soltar um prisioneiro perigoso. Era uma anistia. Um sujeito tinha direito a essa bênção. E aí ele pergunta para o povo, Pilatos pergunta para o povo: vocês querem que eu solte para vocês o rei dos judeus? Ele sabia, verso 10, ele sabia muito bem que os chefes dos sacerdotes tinham inveja de Jesus e que era por isso que o haviam entregado a ele.
Até Pilatos percebeu. Quem foi o segundo grupo de responsáveis pela morte de Jesus? Os sacerdotes. E por quê? Inveja. Você sabe que é inveja. Eu já disse isso aqui, mas de repente você não estava. E esse é um negócio que me incomoda tanto que eu vou repetir. Você sabe que a inveja é um negócio maligno, né? Quando eu tenho inveja de alguém, eu quero estar onde ela está, quero ter o que ela tem, quero ser o que ela é. E para acontecer isso, eu tenho que tirar essa pessoa de cena, porque não tem espaço para dois. Então eu tenho que tirar. Satanás fez isso no céu, quando ele cobiçou a posição de Deus de Jesus Cristo. E os sacerdotes fizeram isso com Jesus. Se ele tem toda essa autoridade e ocupa o nosso lugar, a gente tem que eliminá-lo. É assim que funciona a inveja. E Pilatos percebeu. E Pilatos tinha autoridade para salvar ou para condenar Jesus? Claro que tinha, ele era o governador, ele era o Geraldo Alckmin da época. Aquele território geográfico estava sob o seu comando. E ele tinha sim a autoridade. Ele era a lei. É verdade que hoje o governador, o paralelo não é perfeito, lógico. O governador depende do judiciário, etc e tal. Mas Pilatos não. Principalmente quando os judeus julgaram a causa lá no país deles, do jeito deles, da religião deles, dos costumes deles, trouxeram um condenado, aí Pilatos só tinha que dar a ordem, mata ou não mata. Essa era a função de Pilatos ali neste momento. E é interessante que Pilatos tentou por 4 vezes se livrar dessa decisão. Por quê? Ele sabia que Jesus era inocente, ele tinha sido entregue por inveja daquela gente, mas se ele não conseguisse controlar aquela situação e os judeus fizessem uma rebelião, e ele não conseguisse controlar, ele estava ali para controlar aquela gente, os judeus. Essa era a função do romano, essa era a função daquela gente, dos soldados, dos cobradores de impostos, deixar essa gente sob controle. E se ele demonstrasse para César, o imperador, que ele não era capaz de fazer isso, ele podia ficar em maus lençóis. Ele tinha uma dúvida cruel, um dilema. Dilema é isso, né? Quando você tem 2 coisas para escolher e nenhuma das 2 é muito agradável. Consequências difíceis nas 2. Aí você fica num dilema. Pilatos estava num baita de um dilema. Se eu mando soltar esse homem inocente, posso ter confusão na minha província. Se eu mando matar, como é que eu durmo? Então, por 4 vezes, Pilatos tentou se livrar dessa decisão. Eu já tentei fazer isso também, em alguns momentos difíceis da minha vida. Eu dizia para Deus, eu quero sair correndo, que nem Jonas, quero ir para dentro da barriga da baleia. Mas não adianta, né? Outro dia vocês cantaram aqui Asas da Alva. Não importa se você for para a escuridão, se você for para o alto da montanha, se você descer o mais profundo abismo, ali o Senhor está, não tem jeito. E Pilatos talvez não soubesse disso, de maneira tão clara. E a primeira tentativa de Pilatos para livrar a Jesus, sem criar confusão, foi mandá-lo para Herodes. Herodes, deixa eu ver aqui, Jesus era da Galileia, é Herodes mesmo, eu achei que tivesse confundido. Como Jesus nasceu na Galileia, e se você conhece o mapa, a parte da Judéia, Mar Vermelho, Rio Jordão e Lago da Galileia. Jesus morava em Cafarnaum, do lado ocidental aqui do lago. E Pilatos, então, em Jerusalém, no sul, teve uma brilhante ideia. Vou mandar Jesus para lá, porque ele nasceu lá. É problema de Herodes, se vira lá. Herodes até queria conversar com ele, ver quem ele é, coisa e tal. E aí eu me livro desse negócio. Pilatos decide, ou não. Oh, glória. Só não deu... Herodes. Só não deu certo. Porque Herodes, esperto, né? Matuto, devolveu Jesus sem sentença. Falou, não, tá tudo certo. Comigo aqui tá tudo certo. O crime foi aí, se vira aí. A primeira tentativa de Pilatos falhou. A segunda tentativa foi essa que nós lemos aqui. Pilatos, ele tentou soltar Jesus de um modo legítimo e sem ser o responsável pela decisão. Então ele disse, nós lemos ali agora há pouco, nós podemos soltar um preso hoje, que maravilha, que coisa inusitada. É um costume que nós já temos, veja que bênção, é uma misericórdia do imperador funcionando aqui com esse povo. Podemos soltar um prisioneiro. Afinal, quem vocês querem que eu solte? Barrabás, que já devia ter assaltado metade das casas deles ali, que se meteu em tudo que foi confusão, diz a Bíblia.
Esse mau caráter aqui, essa desgraça que é Barrabás? Ou Jesus, que estava quietinho lá, não dizia uma palavra? A esperança de Pilatos era que alguns ali pelo menos pedissem Jesus e alguns ficassem confusos. Só que para desgraça de Pilatos, quando ele diz: quem vós quereis que eu vos solte? O povo continuou gritando para crucificar Jesus e pediram que soltasse Barrabás. Terceira tentativa. A Bíblia diz que Pilatos, vendo que os seus planos não estavam dando certo, ele diz: tá bom, então depois de castigá-lo, soltá-lo-ei. A intenção dele era que eles, vendo sangue, e se você assistiu aquele filme Paixão de Cristo, assim, pelo que a gente lê nos livros, vê nos achados arqueológicos, o filme não exagerou. A coisa era muito feia mesmo, os chicotes eram preparados para dilacerar, para causar dor. O romano era muito cruel. A morte de cruz, por exemplo, era preparada para os piores bandidos e malfeitores. O camarada morria nu. Então, outro dia eu falo da crucificação aqui. É um negócio horroroso. E ele então pensou: olha, se eu castigar esse homem, maravilha, eles vão ver aquela cena toda e esse desejo de sangue deles vai ser alimentado e vai dar certo. Então, depois de castigá-lo, soltá-lo-ei. Foram lá, bateram em Jesus, fizeram tudo o que queriam. Aí ele traz Jesus e o povo continua gritando o quê? Crucifica-o, isso não é o bastante para nós. Você pode decidir. A última coisa que Pilatos fez foi pegar uma bacia com água e dizer: eu lavo as mãos do sangue inocente desse justo. Lava as mãos, coisa nenhuma, a decisão era dele. A decisão era dele. Lava as mãos. Tem que lavar a mão. Tem que decidir. E você sabe o que eu aprendi na vida? Tem gente que chega pra gente dizendo: olha, não sei o que fazer, eu não consigo decidir. Eu me lembro como se fosse hoje, uma senhora de um dos lugares aí que eu passei dizia para mim: eu não consigo decidir se fico com meu marido ou se separo, porque conviver com ele é perigoso, é uma desgraça tal. Mas se eu separar tem consequências, eu não consigo decidir. Eu falei: não, você já está decidindo. Como assim? Se você não toma outra decisão, a sua decisão já está tomada, que é ficar com ele. A gente nunca fica sem decidir. Pode esquecer isso aí. Estou neutro nesse campo. Tá coisa nenhuma. A gente sempre toma uma posição. A gente sempre decide ou pela omissão ou pela ação. Lava as mãos, tá? E entregou Jesus para ser morto. Primeiro responsável pela morte de Jesus, Judas, pela ganância. Segundo grupo responsável pela morte de Jesus, os sacerdotes, por inveja. Terceiro responsável pela morte de Jesus, Pilatos, por covardia. E aí eu fico pensando, e eu queria que você refletisse nisso a partir de agora. O que eu estou fazendo com a minha vida? Que tipo de pecado que eu estou alimentando, que nem um Sansão aí? Que tipo de coisa eu estou criando dentro de mim que finalmente vai me tirar desse caminho e do céu e que vai causar já causou, né? A morte de Jesus. Será que eu crucifico Jesus hoje de novo? Será que há sangue nas minhas mãos? Eu acho que tenho. Acho que você também tem. Paulo diz que nenhum homem, nenhum ser humano viveu nessa terra sem pecar. E eu sou ser humano, então eu começo a meditar na minha vida e percebo que muitos erros foram cometidos e às vezes ainda são. Há sangue nas minhas mãos, sabia? Pode até não ser ganância, nem inveja, nem covardia, mas outros pecados eu tenho consciência de que hoje, se Jesus viesse morrer hoje, eu seria um dos causadores. Agora, na perspectiva de Deus, da revelação, por que Jesus morreu? Atos capítulo 2, esse texto é muito interessante. Atos capítulo 2, o verso 23. E por aqui eu vou encerrando. Só tem mais uma história para te contar. Atos 2, 23. Vamos ler desde o 22 para ficar mais contextualizado. Pedro continuou:
Pedro está respondendo aqui a uma pergunta, a uma declaração, na verdade. Os apóstolos receberam o Espírito Santo e ali cada um falava na língua de um povo estrangeiro, judeu, só que de outros países, que visitavam Jerusalém. E os apóstolos começaram a falar em línguas, na língua daquela gente. E alguns vieram e disseram: o que está acontecendo aqui? Esse povo está bêbado logo de manhã? Aí Pedro vai responder e ele diz isso aqui, ó. Homens de Israel, escutem o que eu vou vos dizer. Deus mostrou a vocês que Jesus de Nazaré era um homem aprovado por ele. Pois por meio de Jesus, Deus fez milagres, maravilhas, coisas extraordinárias, como vocês sabem muito bem. Deus, por sua própria vontade e sabedoria, já havia resolvido que Jesus seria entregue nas mãos de vocês. E vocês o mataram por mãos de homens maus que o crucificaram. Na visão de Deus, quem foram os responsáveis pela morte de Jesus? Primeiro, a bondade de Deus. Porque ele já tinha resolvido se entregar por nós. E Deus Pai já tinha arquitetado o plano para que ele viesse morrer por nós. Portanto, a grande responsável pela morte de Jesus, em primeiro lugar, é a bondade de Deus para com você e para comigo. É a bondade de Deus. Mas, na segunda parte do verso aqui, vocês o mataram por meio de homens maus, o crucificaram. A segunda grande responsabilidade de Jesus ir parar naquela cruz é a maldade do ser humano. A sua e a minha. A bondade de Deus e a maldade nossa. Diz que um rapaz, e aqui eu vou terminar com essa história mesmo. Diz que um rapaz estava trabalhando pela primeira vez no transporte de gado. Isso está até numa música popular aí, nos CDs antigos. Dizem que a história é verdadeira, honestamente não sei. Mas vale para a gente entender o assunto. Esse moço foi trabalhar no transporte de gado ali no Rio Araguaia, nas imediações do Rio Araguaia. E ele foi trabalhar com um senhor que já tinha muita experiência, um velhinho, um homem de sabedoria, observava as coisas, tal, tirava suas conclusões. E eles foram conduzir o gado para o outro lado do Rio Araguaia. Quem já esteve lá sabe que o rio, em alguns trechos, tem muita piranha. Eu não sei se ainda tem, mas já teve, né? E aí o moço ficou curioso o caminho todo, pensando: como é que a gente vai passar essa boiada aqui e nada vai acontecer? Como é que funciona isso? Mas ele não perguntou, ele estava com vergonha. Chegando perto ali do Rio Araguaia, da margem do Rio Araguaia, o Senhor olhou para ele e disse: você que está começando hoje, escolhe o boi aí, um boi que possa sangrar bastante. Tira ele, pega um aguilhão. Paulo fala do aguilhão, uma vara com a ponta de ferro, que eles usavam para estimular o gado. Estimular não é bem a palavra, mas eles cutucavam o animal e ele caminhava quando ele estava meio emburrado. Boi emburrado, já viu, né? Enfim, pega o aguilhão, pega esse boi que pode sangrar bastante e fura ele inteirinho, para ele sangrar mesmo. E aí nós vamos jogar ele no rio. E aí? Enquanto as piranhas devoram ele, a gente passa. Enganei vocês, piranhas. Essa era a lógica do negócio. O moço ficou horrorizado. Falou: não pode fazer isso. Ele não conseguia lidar com essa ideia. Mas foi assim que eles fizeram, não tinha outro jeito. Sangraram o bicho, jogaram no rio e quase que imediatamente aquela coisa foi sendo levada pela correnteza, que é muito forte, aliás. E aí eles passaram com todos os animais em segurança. Lá do outro lado, o velhinho viu que o rapaz estava incomodado. E o moço dizia: não dá para conviver com isso, não vou trabalhar nesse negócio, o que é isso? Aí o velhinho disse para ele: Jesus foi a mesma coisa, moço. Enquanto Jesus passava pela desgraça da consequência do seu pecado e do meu pecado, enquanto ele era devorado pelo pecado ao longo do rio da história, a gente pode passar por aqui em segurança e ter vida eterna do outro lado. É assim que funciona. E eu diria para você hoje: é assim que funciona.
Você e eu só estamos aqui, nós só nascemos, na minha leitura da Bíblia, nós só nascemos porque um dia Jesus foi devorado pelo meu pecado. Eu não sou santo. E não tenho a pretensão de parecer santo. Se você tem essa visão, desculpa, não é isso que eu quero parecer. Porque ninguém é. E eu tenho consciência de que enquanto Jesus é devorado pelo meu pecado, eu tenho uma chance depois da outra aqui para atravessar o rio e chegar na vida eterna. E você de casa, do escritório, sei lá onde, também tem essa chance. Jesus morreu por todos. A diferença está em quem aceita, o abraça e em quem é diferente a ele. Eu sinceramente espero que você hoje, você em casa hoje, tome uma decisão de se livrar do pecado do Sansão, de se livrar daquilo que você e ir em frente com Jesus. Eu tenho absoluta certeza que sempre será uma decisão melhor quando a gente decide abandonar o mal que nos faz mal e que fez mal para o Filho de Deus. Ora comigo. Nosso Senhor, perdoa os nossos pecados. Se falhamos no nosso falar, no nosso agir, na nossa maneira de pensar, em nome de Jesus, que foi invocado aqui no início desse culto, em nome de Jesus, o Senhor possa nos perdoar nesse instante. E a tua paz venha sobre nós, teu Espírito traga a paz sobre nós e em nós, para que a gente saia daqui tranquilos de que temos uma nova oportunidade de seguir o Senhor. Muito obrigado pelo teu sacrifício, o sacrifício de teu Filho. E é em nome dele que pedimos um sábado de paz e uma semana de vitórias. Amém. Deus te abençoe.